Muito bem, vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã deste sábado. Especulações a respeito da Petrobras. Foi um tema que a gente falou muito aqui nesta edição. Vamos conversar agora com o analista da Levante, o Flávio Conde. Muito bom dia, Flávio. Bom dia, tudo bem? Flávio, tudo bem? É prazer tê-lo conosco. Flávio, claro que essa semana foi muito conturbada na Petrobras e também o que a gente observou toda a movimentação que aconteceu, claro, no mercado dos acionistas, as repercussões, toda essa disputa interna, Ministério de Minas e Energia, presidência da Petrobras, e houve o regresso para muita gente daquele período do governo Dilma Rousseff, uma interferência muito direta, né, do governo de plantão na estatal, a principal empresa brasileira. Queria que o senhor fizesse uma avaliação de toda essa situação e qual o caminho agora, justamente para a Petrobras. Ela deve se portar mais como empresa ou menos, evidentemente, influenciada pelo governo de plantão? Pois bem, a Petrobras, infelizmente, ela vem sofrendo interferências do presidente de plantão desde a época do Fernando Henrique. Não é uma novidade, aconteceu com Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, aconteceu positivamente com Temer. O Temer foi quem se saiu melhor, colocou Pedro Parente, herdou uma companhia muito endividada, 120 bilhões de dólares de dívida, entregou com uma dívida baixa de 50 bilhões de dólares. Aí veio a alta do petróleo e a companhia passou a lucrar muito. O governo do presidente Jair Bolsonaro também interviu demais, tanto ele como o partido dele. Então é mais do mesmo. O que a Petrobras realmente precisava é de uma blindagem maior. Essa blindagem começou a ser feita na época do Temer, com Pedro Parente, com vários comitês, com várias regras de boa governança corporativa, mas o governo federal tem aí 36% das ações, 50,1% das ações ordinárias. No fim, ele é o controlador e ele consegue ter essa influência que, na média, é negativa. Na média, é negativa. Nesse tempo aí de 25, 30 anos desde o Fernando Henrique, na média a influência foi negativa. Está acontecendo de novo, e o que pegou dessa vez foi a questão do pagamento de dividendos extraordinários. Para lembrar todo mundo, a Petrobras tem uma política de distribuir 45% do fluxo de caixa livre de cada trimestre. Então, pega o quanto ela gerou, menos o quanto ela investiu, sobra lá 10, distribui 4,5. Só que isso que falta, os 5,5, é o tal do dividendo extraordinário, que somou agora 43 bilhões de reais e foi o estopim da crise entre o ministro da Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. Eu acho que o Jean Paul Prats vinha fazendo um trabalho muito bom. Lamento se ele tiver que sair da companhia, e vai ser negativo. Por quê? Porque no primeiro ano de governo, o governo Lula não teve nenhuma interferência, a companhia foi normal. Nesse segundo ano, essa interferência causou receio nos investidores. Muitos venderam suas posições e preferiram tirar o dinheiro e ou levar de volta para a renda fixa, ou para os Estados Unidos, para a Europa, ou ir para outras ações. Mas, no geral, é negativo. Flávio, soa para mim talvez um pouco pesado demais quando a gente fala de interferência, porque a gente tem uma empresa que é controlada pelo governo. A gente pega o conselho tem maioria do governo. Me parece óbvio que o governo vai ter um peso muito grande nessas decisões. Por que isso assusta tanto quando casos como esse vêm à tona, quando crises como essa vêm à tona, quando um presidente da estatal que foi indicado pelo presidente Lula cria conflitos com integrantes do próprio governo? Então, cria pelo seguinte: a empresa é de capital misto, apesar de ser controlada pelo governo.
Os investidores que colocam lá sua poupança de aposentadoria ou seus investimentos para aposentadoria futura, eles esperam que a companhia siga as boas práticas de governança corporativa, ou seja, que o conselho decida sem interferência externa, porque o próprio Estado, né, o Estado que é o controlador, não é o presidente da República que é o controlador, é o Estado que é o controlador, também para o bem do Estado, a companhia deve tomar medidas respeitando a boa governança. Por exemplo, a questão dos dividendos era uma questão de estratégia da companhia e uma questão de ter o dinheiro para ser usado lá na frente ou não. Esse tipo de discussão tem que ser feito dentro do Conselho de Administração e não no Palácio do Planalto. Sem dúvida. O Flávio Conde está conosco. Agora a pergunta do comentarista José Maria Trindade. Como vai, Zé Maria? Salve, Flávio. Ô, Flávio, como a comunidade internacional está vendo essa situação, essa possibilidade de mexida na Petrobras e a interferência, né, do governo e não de uma gestão do Estado, como isso está vendo? Porque eu tenho a impressão que hoje a Petrobras já não é uma estatal puro sangue, né? Ela é fortemente alavancada por capital privado. Como que esses sócios estão vendo essa movimentação? Num primeiro momento, no dia 8 de março, quando saiu o não pagamento do dividendo extraordinário, os estrangeiros foram os maiores vendedores de Petrobras. O chato de tudo isso, Trindade, é que a interferência na Petrobras, mais a tentativa de colocar o Manteiga na Vale, onde o governo não tem ações, diga-se de passagem. Isso somado nas duas principais empresas que são negociadas na Bolsa Brasileira, faz com que o investidor fique preocupado com o nível de boa governança. Então, o que acontece é que diminui o interesse. Não quer dizer que o investidor saia e vá embora, todos vão embora. É uma parte muito pequena deles que sai. Tanto é que tem investidor estrangeiro na Petrobras há 20, 30 anos, já passou por vários governos, várias crises e ficou lá firme porque a empresa operacionalmente é excelente, o corpo técnico é excelente, é a empresa mais habilitada para tirar petróleo de águas profundas, o custo de extração de petróleo da Petrobras é $5,5, o petróleo está quase 90, já dá para você perceber o quanto é lucrativo extrair petróleo pela Petrobras. Então, essas interferências, elas machucam no curto prazo, mas no longo prazo, quem é investidor mesmo continua e até às vezes compra um pouco mais. Agora, Flávio, queria sua opinião sobre a possibilidade, a própria tarja que a gente está exibindo aqui durante a entrevista diz que a Petrobras, pelo menos por enquanto, nega qualquer troca na presidência, mas há fortes especulações e possibilidades de que isso aconteça e entre os mais cotados está o Aloysio Mercadante, que hoje preside o BNDES. Ele tem um perfil muito intervencionista e daí há uma preocupação muito grande do mercado. O governo, olhando pelo lado do presidente Lula, tem uma ligação muito estreita com ele, obviamente. Mas, na sua opinião, seria algo positivo caso realmente essa troca aconteça? Então, não é positivo, porém, não é o fim do mundo. Porque a companhia, como eu disse, tem um corpo excelente, tem vários comitês ligados à boa governança corporativa, a lucratividade dela não vai mudar com a mudança de presidência. O que vai ficar é uma dúvida para o investidor se os dividendos vão continuar, o extraordinário sendo distribuído e também como que vai ser a política de investimentos no futuro. Foi aprovado um plano de 5 anos, agora em novembro, muito bem feito pelo governo,
E mesmo que saia o Jean Paul Prats, que eu acho um quadro excelente, que tem muita experiência no setor, foi secretário lá de Minas, do governo do Rio Grande do Norte, foi presidente da Braspetro. Mesmo que ele saia e venha o Aloysio Mercadante, o Aloysio Mercadante pode perfeitamente se adaptar, porque não é uma companhia que depende de uma pessoa. O presidente da Petrobras é mais uma pessoa. O conselho de administração é muito bem formado, com técnicos com muita experiência em petróleo, em energia e em governança corporativa. Então, não é o fim do mundo, mas não é um bom sinal de curto prazo. No médio prazo, as coisas vão se ajustando e ficam parecidas com o que são hoje. Nós conversamos com o tema que domina o final de semana da imprensa desde ontem, a semana inteira, a Petrobras, com o analista da Levante, Flávio Conde. Flávio, obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço a Jovem Pan pelo convite e estamos sempre à disposição. Até logo.